Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as políticas públicas da capital para a juventude. A gente vai tratar sobre os planos e projetos do poder público para os adolescentes e o que pode ser feito para ofertar mais oportunidades para quem está nessa fase da vida. Participam do programa de hoje o vereador Giovanni Bill, do PTB, membro da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude da Câmara, e também a vereadora Dayana Santos, do PCdoB, também integrante da SESI. Muito obrigado aos vereadores pela participação ao debate. Vereador Giovanni, começo com você. Como é que você, vereador, tem analisado o que existe atualmente de políticas para os jovens aqui em Porto Alegre? A realidade, a gente precisa de mais projetos voltados? A gente precisa, sim, fazer muito mais. Porto Alegre, teve já uma secretaria específica para tratar desse tema, dessa pauta de política pública para a juventude. E essa secretaria acabou, na gestão passada, passando de secretaria para um departamento, né? E nós perdemos muito em relação a políticas públicas para os jovens. Então, e eu acredito que mais do que nunca, no mundo pós-pandemia, nós precisamos ampliar essas políticas públicas através do esporte, da geração de renda, da assistência social, para que os nossos jovens venham ter atenção devida, porque essa fase da vida eu considero a fase mais importante, onde o jovem está se formando para a vida. Então, basicamente, a gente precisa avançar muito nas políticas públicas para a juventude, precisa entrar na agenda do legislativo, precisa entrar na agenda do governo, né, para que sejam implantadas de fato políticas que venham de encontro ao jovem moderno, né, ao jovem que hoje está aí passando pela pandemia, a juventude que vai sair machucada da pandemia, quebrou o ciclo escolar, quebrou os convívios lá com o curso, com as atividades esportivas, culturais. Então a gente precisa estar preparado para cuidar desses jovens no mundo pós-pandemia. Vereadora Dayana, a pandemia ela veio aí e ela expôs muitas desigualdades. Quer dizer, muitos problemas que já existiam com a pandemia agora, isso se tornou mais evidente. Na tua visão, o que tem que ser considerado mais importante para ser levado aí pelo poder público para melhorar a qualidade de vida dos jovens? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, falar que é um prazer estar aqui compartilhando deste momento tão importante para falar de juventude. Quando a gente olha para todo esse cenário, Felipe, para tudo isso que vem latentemente se construindo de uma forma onde a gente tem a percepção de que a juventude acaba sendo mais afetada, e essa percepção é algo real, levando em consideração aos dados que, por exemplo, no Enem, agora os inscritos para o Enem 2021, entre pretos, pardos e indígenas, teve uma redução de mais de 50%. Então, a gente consegue compreender, de uma relação muito mais objetiva, quem são os mais afetados. Quando tu me faz essa pergunta, logo de imediato eu penso, nós precisamos, com muita responsabilidade, olhar para um processo educacional, porque esse impacto, ele agora gera um movimento que acentua a desigualdade, mas a longo prazo, ele vem ainda mais concentrado em toda uma relação de desfavorecimento para aqueles que não conseguem acessar o sistema educacional, para aqueles que não vão ter outra oportunidade, que não o subemprego, enfim, outras relações, outras formas de renda que definitivamente não são as mais adequadas quando a gente pensa numa construção de sociedade menos desigual, mais igualitária, com oportunidades reais. Então, acho que a gente tem que pensar no processo de formação e também no processo educacional. Eu me recordo de uma pesquisa do IPEA que fala que 23% em 2018, isso, 23% dos jovens não trabalhavam nem estudavam. E a maioria deles, um recorte muito importante, mulheres de baixa renda. A gente tem que olhar para isso, pensando nessa juventude, pensando em como que a gente vai capacitar, pensando em como a gente vai ampliar essas possibilidades, levando em consideração agora esse período de pandemia, em que alguns poucos tiveram acesso a uma educação de qualidade, considerando a internet, todo um acesso a esses meios de comunicação, que são extremamente importantes, mas outros não. Para outros é um abismo que se acentua. E também, acho que aqui é pertinente nós colocarmos que neste mesmo período, o governo federal vetou
uma lei que iria fazer a distribuição da internet para estudantes da rede pública. Isso impacta nesse desenvolvimento. Isso definitivamente fala de uma realidade que precisa ser olhada com muito mais respeito e do futuro que nós estamos construindo. Se nós, neste momento, se a gente não tem essa compreensão, a gente está fadado a fazer a reprodução de outra lógica que não a lógica de uma construção educacional, que não a lógica da produção de emprego e renda, que não a abertura de espaços, que não a capacitação, como disse o vereador Bill, onde a gente precisa estar olhando para a cultura, para o esporte, para o lazer, onde a gente precisa olhar para a juventude como um todo, pensando que este é o futuro do país. Eu acho Pensar que nesse modo transversal, né, vereador? Eu acho que até para complementar a sua questão aí, a gente também recebe a presença aqui, se soma ao nosso debate, a Débora Garcia, que é diretora de Juventude da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude aqui de Porto Alegre. Débora, bem-vinda ao debate, obrigado pela presença. Muito obrigada. Nós estávamos falando aí sobre como os vereadores têm percebido, né, as políticas atualmente para a juventude aqui em Porto Alegre. Falamos aí, né, da necessidade de se olhar para esse público, e a vereadora Daiana trazia aí a questão principal da educação. Eu queria entender um pouquinho como que a prefeitura tem percebido essa necessidade agora, principalmente com a pandemia, né, Débora, de se pensar em ações voltadas para a juventude. A gente tem pensado não só na educação, a juventude entra em 4 pilares na nossa modo. Então, acho que seria juventude e desenvolvimento social, juventude e promoção de saúde, juventude e geração de renda e também o esporte e cultura. A gente tem que trabalhar esses 4 eixos na juventude. Então, isso que a prefeitura está pensando dentro da diretoria de juventude. Quer dizer, são eixos prioritários, né, Débora, que vocês aí pensaram em trabalhar justamente para contemplar isso que os vereadores traziam, de ser algo transversal, porque é preciso trabalhar ao mesmo tempo com saúde, educação, cultura. Onde que vocês da prefeitura têm visto, assim, que é o ponto mais frágil desse movimento todo aí entre a juventude? Sim, a gente já tem feito o trabalho transversal, eu assumi há pouco a diretoria de juventude, então está sendo um desafio. Já estamos fazendo um trabalho em conjunto com a saúde, através do ônibus Fique Sabendo Jovem, estamos visitando as comunidades, levando a educação sexual para os jovens das comunidades. Também fazendo um trabalho em conjunto com a transversalidade, junto com o Cine, então levando a opção de estágios e emprego para os jovens. E também o trabalho com a IPTC através da educação do trânsito. Então, a gente está iniciando um trabalho. Então, é difícil dizer onde é que está a dificuldade junto com o jovem, que a gente está iniciando um trabalho. Então, a gente já está fazendo em conjunto com a saúde, IPTC e o Cine. Certo. Temos um longo trabalho aí pela frente. Quer dizer, o apoio aí de vários órgãos, parcerias também com outras secretarias, porque realmente é um trabalho amplo. E, vereador Bill, nesse sentido, como que o senhor tem visto, assim, o senhor falava aí no começo, né, da importância da juventude ter um status de secretaria, para que os projetos eles possam ter essa atenção maior? Esses projetos todos que a Débora trouxe aí, o que você considera que, além da educação, também possa ser olhado com mais atenção pelo poder público? Então, a gente já vem percebendo a diferença de hoje nós voltarmos a ter uma secretaria com status, que é a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, e nós temos uma diretora de juventude, né, que está ali especificamente para pautar, para propor, né, e dos eixos que a Débora levantou, e nós vimos aqui uma grande mobilização agora no rolê da vacina, no que se diz na saúde do jovem, e a gente viu durante o rolê da vacina o quanto esse departamento foi importante para fomentar, e nós vimos números enormes de jovens se vacinando. Eu acredito que um grande desafio agora, nesse segundo semestre e para o próximo ano, se diz a saúde mental do jovem. Eu estou muito preocupado, eu sou oriundo de projetos sociais aqui na Mário Quintana, e a gente sempre trabalhou na ponta, lidando com o jovem no dia a dia, e nós sempre tivemos a preocupação dos pais e sempre fomos procurados pelos pais, né,
na questão do jovem na iniciação nas drogas, no álcool, né? Eu recebia ligações ou pais que vinham até nós: Giovanni, meu filho tá estranho, Giovanni, eu encontrei droga nas roupas do meu filho, Giovanni, meu filho tá indo para o caminho errado, né? E nós sempre procuramos trabalhar esse tema da drogadição. Eu tenho inúmeros livros aqui de Samitiba, falecido Samitiba, que trata muito bem esse tema da drogadição, da dependência química. Hoje, eu venho vivendo uma outra realidade, que pais vêm nos procurando, o nosso projeto que a gente tem aqui, e eu particularmente, só que o tema é outro, Giovanni, meu filho faz 1 semana que não sai do quarto, não toma banho. Giovanni, minha filha cortou os pulsos, eu encontrei uma toalha com sangue e minha filha cortou os pulsos. Esses dias eu recebi um chamado de um casal: Giovanni, eu encontrei uma corda com uma forca nas roupas do meu filho, né? Então, esse tema da saúde mental, né, da automutilação, do suicídio, e é oportuno falar sobre isso porque agora setembro a gente entra no Setembro Amarelo, né, que é prevenção ao suicídio. O nosso jovem vem sendo uma grande vítima disso, que é tratado muitas vezes com um certo preconceito ou nem é falado, mas eu acredito que a política pública de saúde mental do jovem, e aqui, Débora, a gente já vem conversando, e a vereadora Dayana também sabe com propriedade desse assunto, é da área da saúde também, nós devemos enfrentar, nós temos que falar nesse assunto, porque os nossos jovens já vinham, o suicídio já é o segundo maior fator de morte dos jovens, né, depois do acidente de trânsito, mas nós precisamos enfrentar esse tema, porque esse problema está dentro dos nossos lares, e está lá na alta sociedade, lá no Moinhos, o adolescente do Moinhos, e da Vila também. E na Vila a gente tem um grande preconceito quando fala em saúde mental, né? O nosso povo humilde tem um preconceito: não, isso aí é coisa de vagabundo, não quer sair do quarto porque é vagabundo. Então a gente precisa pautar isso, porque os nossos jovens estão saindo machucados, feridos da pandemia, e são feridas muitas vezes na alma, que a gente precisa de identificar. Então a gente precisa ter uma política pública, psicólogo, psiquiátrica, uma rede especializada para nós atender esses nossos jovens. Então essa eu acredito que tenha que ser uma grande preocupação, a saúde mental dos nossos jovens, que entra a parte psicóloga, de psiquiatra, mas também entra a cultura, entra o esporte, entra a educação, toda uma série de fatores para nós conseguir dar essa atenção que os nossos jovens precisam. Sim, tema super importante, vereador, levantado por ti, e nós aqui, como TV Pública, também temos esse compromisso de dizer, né, que a Prefeitura dispõe de órgãos e formas de atendimento gratuito também para esses jovens, e também canais aí que existem de apoio emocional, como o próprio CVV, pelo telefone gratuito 188, que pode ser utilizado por esses jovens. E nesse sentido, vereadora Dayana, como é que o poder público também tem que olhar para os diferentes tipos de juventude também, para contemplar essas diferentes realidades que nós temos aí, muitos jovens de diferentes realidades, de diferentes pensamentos também, a gente contempla aí também gênero, raça, sexualidade também. Sabe, Felipe, que já há algum tempo a Organização Mundial da Saúde ela vem falando dessa relação e como vivem os jovens, né? E fala justamente isso, assim, que o Brasil ele vive um período de uma grande epidemia, num crescente de violência. E essa violência tem um recorte. E o vereador Bill, quando fala das comunidades, o recorte é esse. São meninos e meninas negros. E que tem uma relação direta com o ambiente, porque é isso, quando pensa a saúde mental, a gente também tem que olhar para o todo, como isso se organiza, como este contexto ele interfere na produção da saúde, na formulação do cuidado. Que é isso, a gente precisa olhar para o território. Porque um país que tem um grande número de jovens, aliás, é o país com mais jovens no Cone Sul, o que equivale, eu acho que em torno de 80%. Eu não vou me ater aqui exatamente a isso, mas acredito que seja. Esse volume de jovens, esse recorte específico da promoção da violência, olhando para toda essa conjuntura, essa formulação de situações que levam a essa desigualdade acentuada, né, para a juventude, isso compromete o desenvolvimento
Então, quando a gente pensa nessa relação, quando a gente olha para tudo isso, e pensa em políticas públicas que sejam efetivas, e pensa num cuidado, e aí como um bem-estar social, né? A saúde como um bem-estar social, daí considerando a alimentação, a habitação, o transporte, o acesso à educação, o lúdico, que também precisa estar presente, né? Olhando a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, olhando para o todo, olhando para aquilo que compõe um conjunto que apresenta as possibilidades reais de um ser, de um indivíduo desenvolver nessa sociedade, a gente tem que olhar para as políticas públicas como uma forma efetiva. Eu fico muito feliz quando, nos últimos encontros que tive com a Débora, no nosso primeiro e último encontro presencial, a gente debatia sobre isso. Como olhar de uma forma ampla e responsável a saúde, como olhar o indivíduo, pensando na gravidez, na adolescência, pensando em sexualidade, gênero, pensando no enfrentamento a todas as formas de opressão, pensando em uma forma antirracista, nessa perspectiva educacional antirracista, de chegar e acolhendo a diversidade e a pluralidade do que é essa juventude. Fazer isso é garantir que nós tenhamos, logo ali na frente, frutos muito bem-sucedidos, que vão ser, ao longo do desenvolvimento da sociedade, colhidos ainda com mais sucesso. A gente precisa olhar para isso, não dá para romantizar um período tão duro, mas, ao mesmo tempo, não dá para não criar formas de enfrentamento, formas reais. E aí a Secretaria tem um papel fundamental. Aí o município, tanto o executivo quanto o legislativo, tem um papel que é crucial nesse momento, que é olhar para o futuro, que é pensar nessas possibilidades de manter esses jovens na escola, de dar formação, de acolher, de ouvir, a escuta sensível, o encaminhamento. É isso que é necessário. Não dá mais para a gente ficar olhando um grande contingente de evasão escolar, por exemplo, não é, Débora? Sem que a gente tenha algo que seja propositivo. E não falo só da busca ativa, Felipe, não falo disso. Bem pelo contrário, falo da organização de toda uma rede, falo de como a gente também conduz esses processos educacionais, considerando toda a comunidade escolar. Falo nesse momento da geração de emprego, porque essas famílias, as quais, em grande maioria, os filhos, esses adolescentes, as crianças e adolescentes não conseguem se manter na escola nesse período de pandemia, principalmente nesse período, é porque a produção econômica necessita de todos aqueles que compõem a estrutura familiar. Isso é muito triste, porque quando eu passo na rua e vejo o vereador Bill, que mora muito próximo de onde eu moro, quando a gente passa ali ao longo da Protásio Alves, indo em direção até em casa, que a gente vê nas esquinas crianças e adolescentes vendendo dos mais diversos produtos, quando a gente vê auxiliando os pais a puxar o carrinho, isso me fere diretamente, porque isso é o futuro, filho. É disso que a gente está falando. Quais são as possibilidades reais que a gente está dando para essa determinada parcela da população? Que faz parte disso que a OMS fala. Né? São, na maioria, meninos negros e negras. E aí a gente vai falar de gravidez na adolescência, tem um recorte específico. Aí a gente vai falar do índice da violência através de homicídios, tem um recorte específico. Aí a gente vai ver que, por vezes, a gente tem que fazer uma avaliação muito mais a fundo, mas, ao mesmo tempo, considerando essas especificidades que vão delinear algo que é dado, mas que é muito difícil de fazer de fazer algo que seja efetivo. Na verdade é isso. E é necessário que o executivo e o legislativo eles andem juntos, é necessário que seja interseccional, é necessário que seja pensado entre secretarias, é necessário que seja pensado de uma forma muito mais ampla, não é, Débora? Sim, é um trabalho realmente em conjunto, né, vereadora? Até aproveitando também a tua fala, que realmente ela é muito forte mesmo, né? E ela mostra aí essa realidade que você traz. E nesse sentido, né, Débora, você fala aí, né, que o trabalho está iniciando, tem muita coisa para ser feita, né? Vocês estão começando aos poucos também. Como é que vocês têm percebido também essa questão da saúde mental? E também trabalhar com esses diferentes jovens, com as pautas também LGBTs. Como é que vocês têm visto isso? Sim, nós temos agora o Setembro Amarelo, que estamos entrando, a gente vai ter o seminário de atenção à saúde mental desses jovens. E é importante trabalhar também LGBTQI+, a gente sabe que esses jovens estão tendo cada vez mais a automutilação e o suicídio. Nesse final de semana, eu participei do Encontro Nacional de Gestores de Juventude, onde uma das pautas foi a saúde mental, falando também sobre o genocídio em negros, em LGBTQI+.
Eu acho que é muito importante a gente abordar esse tema e precisamos muito do legislativo. E Débora, e essa necessidade, né, desse trabalho que tem que ser feito, né, e de várias frentes, é um desafio também para a prefeitura, né, porque precisa de mãos, precisa de pessoas. Como é que vocês têm visto aí essa movimentação do poder público entre vocês? Tudo bem que vocês viram aí a importância, né, e tu mencionaste a relevância também do apoio de outras secretarias. Esse caminho tá conseguindo ser feito? Vocês têm percebido que falta mais alguma coisa em termos de pessoal? Como que tu tem analisado essa situação? A gente está reconstruindo, né, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que nos últimos 5 anos esteve parado. Então, o nosso caminho hoje, através da juventude, está sendo através de parcerias. Entre outras secretarias, estamos ainda vindo profissionais para trabalhar junto com a juventude. Hoje estamos, eu como diretor da juventude, uma funcionária que fica no centro de referência da Bom Jesus, e mais um outro profissional que está auxiliando lá. Então, por enquanto, hoje somos 3 profissionais trabalhando com a juventude, mas já solicitamos ampliação para poder trabalhar os outros fatores, como geração de renda, oportunidades, não trabalhar só em parceria com o Cine, mas ter as oportunidades através da diretoria de juventude. Sim, e destacar também, né, Débora, que uma das ações que vocês fizeram agora nas últimas semanas foi a própria Semana da Juventude, que foi feita de forma totalmente virtual, teve algumas ações presenciais também e pôde contemplar várias áreas aí. Pôde acompanhar aí pelas redes sociais, foi bem movimentado, né? Sim, nós tínhamos 56 atividades espalhadas por toda Porto Alegre e foi feito através de parcerias, né, com os centros da juventude do estado, algumas entidades. Então, todas as atividades foram feitas através de parcerias, junto com o nosso centro da juventude também, aqui de Porto Alegre, que é o Centro de Juventude da Bom Jesus. Sim. Bom, vereador Bill, e isso tudo que a gente está falando também aí abre espaço para a gente falar sobre o esporte também. A oferta de espaços para a prática de esporte aqui em Porto Alegre. Nós temos alguns muito bons aqui, por sinal, em Porto Alegre, mas que precisa, né, que eles sejam aprimorados. Como que o senhor tem visto aí a importância também, como o senhor vê, na verdade, né, do esporte também nesse momento aí na vida do jovem? A gente... e aqui deixa eu puxar a brasa para o meu assado aqui, mas hoje a gente vive um momento muito importante para o esporte, e eu cito aqui o skate, que veio agora das Olimpíadas vitorioso, né? E Porto Alegre vem caminhando para se tornar um polo do skate. Nós temos uma pista de skate nova, recém-inaugurada, na Restinga. Temos uma pista de skate também nova aqui na Mário Quintana. Nós temos aí na expectativa de ser inaugurada a maior pista de skate da América Latina, que é a pista da Orla, né? E a Secretaria, o Departamento de Juventude lançou um edital, que é o Skate Escola, que vai trabalhar com 480 crianças, e a Débora me corrige se eu estiver errado, no contraturno escolar, fomentando o skate como ferramenta de inclusão social. Então, nós temos essa grande conquista assim, do skate, mas comparado ao tamanho da cidade e a demanda dos nossos jovens, nós precisamos ainda avançar muito nesses espaços de convívio. Nós temos nos grandes centros aí, nós temos o Parcão, que está muito bem, nós temos a Germânia, que está muito bem, nós temos a Orla, que está muito bem, mas também nós temos que cuidar dos nossos parques e praças nas regiões periféricas. Isso está na minha agenda, a gente seguido cobra o governo, porque por mais que a Orla seja um espaço democrático e acessível a todos, mas não é todo mundo que tem passagem para lá, né, vereadora Dayana? O pessoal da Laranjeira, da Vila Pedreira, o pessoal aqui da Timbaúva, né, são a galera que não tem passagem para ir. Então a gente precisa que os espaços no território, que é a quadra de futebol, a cancha de futebol, ali da vila, que foi feita pelos moradores, a goleira é de madeira, a rede é um retalho, né? Nós precisamos que esses espaços do território, né, que se descentralize também a qualificação dos espaços de esporte, né? Eu acredito que isso é algo que eu quero fomentar, que hoje as escolas são uma grande potência de ferramenta de inclusão social dentro das periferias, né? E um sonho meu era que as escolas abrissem
retomassem as atividades aos finais de semana, como a gente já teve, foi um sucesso, o Escola Aberta, né, para que os nossos jovens venham ter esse espaço qualificado de lazer aos finais de semana. Então a gente está caminhando. Nós temos o 7, o medalhista paraolímpico treina no 7. Giovanni, se não me falha a memória, ganhou na esgrima, treina no 7. Nós temos espaços bons, mas aí eles ainda são muito centralizados. A gente tem que lutar para descentralizar espaços bons de esporte para a juventude, para todas as periferias aqui da nossa cidade. Só assim a gente vai ter mais jovens praticando esporte. Sim. Esporte é vida, é saúde e também é inclusão social. Vereadora Dayana, e nesse sentido, qual a importância, né, de equipar esses lugares, né? Porque fortalecer também o pertencimento desse jovem à região onde ele mora, dele se sentir pertencente realmente àquele lugar. São outras possibilidades que são apresentadas a partir do momento em que tu ressignifica esses espaços. Isso é necessário. Ampliar o acesso a esporte, a cultura, a lazer, isso é fundamental quando a gente fala de juventude. Eu quero aproveitar, Felipe, já que a Débora está aqui conosco, quero falar que nós organizamos agora, para o próximo quadriênio de 2022 a 2025, para que seja votado agora, né, na LOA, para o plano plurianual, o desenvolvimento do programa das ações, aqui em conjunto com o Executivo e o Legislativo, Débora, uma ação, até vou ter que passar exatamente isso, que eu acho que é importante aqui, seja, um compromisso com as pessoas é o nome do nosso programa. É uma ação municipal para que seja atendida com esse olhar bem específico mesmo, vereador Giovanni, do envolvimento da comunidade nesse espaço, para o jovem e para a população negra e periférica. É pensar, são 4 eixos, vereadora e secretário, são 4 eixos, para pensar justamente no desenvolvimento e na potencialização daquilo que já existe em muitas comunidades, daquilo que já é feito, mas principalmente para que a gente tenha assim, muito bem delineado, mapeado e fomentado, investido, que é isso, a gente tem que fazer um investimento, para que a gente tenha investido em ações que sejam de impacto e que não venham a ser pontuais. E eu falo isso, Débora, para ti, porque nós vamos solicitar para que seja a Secretaria de Juventude que desenvolva essas ações, para que esse recurso ele seja destinado para essa secretaria. Eu acho fundamental, assim, porque isso vem muito ao encontro daquilo que eu vejo do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, daquilo que nós conversamos e que vem sendo pensado, e algo que me toca muito é quando se olha para a juventude dessa forma ampla. Que é isso? É quando a gente olha, considera as especificidades, mas compreende a diversidade dos territórios e olha para o todo como parte daquilo que definitivamente tem que ser mobilizado. Eu fico muito feliz em hoje estar compondo essa casa legislativa, o vereador Giovanni veio junto contigo, porque eu observo que muitos de nós têm esse compromisso, e um compromisso direto, não que outros não tenham, mas alguns têm essa relação mais objetiva com essas ações, e vai fomentar, e já está fomentando, e mobiliza as bases comunitárias, e mobiliza as lideranças, e mobiliza os coletivos, para integrar, porque eu acho que primeiro de tudo é isso, tem que ter um ganho de consciência, a gente precisa compreender, se sentir parte, que é isso que tu fala. Quando a gente chega nos territórios e olha ali essa quadra, e como bem disse o Bill, que é montada pela comunidade, ali a gente vê uma potencialidade de uma estrutura que agrega e que faz esse movimento aos finais de semana, ao final da tarde, assim como tem outros territórios que a gente vê que não tem nem isso, que as crianças estão jogando bola no meio da rua, que não tem uma quadra, que não tem uma pracinha, que a escola, por vezes é uma escola que está ali pequena, fechada, bem como diz Bill. Então, olhar para tudo isso e pensar em como a gente pode estar auxiliando nesse processo, como que a gente pode estar garantindo que sejam efetivas as ações e que não sejam pontuais, principalmente isso. Acho que não pode ser ação de um único governo, de uma única gestão, isso tem que ser pensado a longo prazo, isso tem que ser pensado e desenhado, Débora, para que a gente veja o impacto e desse impacto a gente possa estar pensando em conjunto com não só o legislativo, o executivo, mas com a sociedade como um todo, com parcerias, talvez até fora. Eu acredito que a gente tem que olhar para isso também. Para alguns territórios, até com contrapartida
sabe? O Bill bem sabe, aí próximo de onde a gente reside, tem grandes construções sendo feitas, a gente tem que pensar em como que a gente organiza isso também, para que seja propositivo para a população, para que seja benéfico para a comunidade, para que essa juventude ela possa estar usufruindo desses espaços. E são espaços, por vezes, que ficam tão cerceados e delimitados, já que a gente pensa na descentralização. Acho que isso vai combater a violência, isso vai trazer qualidade de vida, isso vai trazer uma série de questões que dialogam direto com a promoção e a produção da saúde, isso vai reduzir o impacto dos homicídios, da gravidez na adolescência, isso vai trazer qualidade para toda a nossa sociedade. A gente precisa olhar para isso assim, muito, mas muito abertamente, fazendo um diálogo e finalizo dizendo que esse processo, para mim, é um processo educacional, que quando a gente trabalha nessa perspectiva dessa construção educacional, a gente reduz o impacto que a ausência desse conhecimento produz em alguns espaços e que é nefasto, e que em alguns espaços ele acaba definindo, inclusive, a existência desses jovens lá. Então, trazer essas possibilidades para dentro da comunidade, ampliar o que já é feito e trazer novas formas de olhar para esses lugares, ressignificar essa existência é mais do que necessário. É importantíssimo para que a gente possa pensar num país que está modificando a sua face em relação à pirâmide etária, né? A gente vem tendo essa crescente mudança e que, ao mesmo tempo, muito precocemente tem feito com que seus jovens eles tenham que acessar o mercado de trabalho. É de se considerar, né, vereadora, muitos pontos realmente muito importantes e assim, né, e destacar o que você falou, né, a importância dos projetos eles terem essa continuidade, né. Nós estamos tratando aqui no Porto Alegre em Debate sobre as políticas públicas para a juventude em Porto Alegre. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até lá. Você sabe o que é TPS? É o Teste Público de Segurança. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode se inscrever para ir ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e checar se existe alguma vulnerabilidade no sistema eletrônico de votação. Se algo for encontrado, será corrigido antes da eleição seguinte. O principal é verificar se não é mesmo possível alterar o voto de algum eleitor e nem quebrar o sigilo do voto. Assim, a pessoa colabora com a segurança do sistema eletrônico de votação e ainda tem a certeza de que o TSE preza pela transparência. Olá, e nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, tratando hoje sobre as políticas públicas para a juventude aqui na capital gaúcha. Participa do programa de hoje a diretora de Juventude da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Débora Garcia, e os vereadores Giovanni Bill, do PTB, e também a vereadora Dayana Santos, do PCdoB. Débora, nós falávamos no bloco anterior sobre a importância de qualificar os espaços aqui em Porto Alegre para a prática de esporte. A prefeitura está aí com vários projetos nesse sentido aí, tem o skate escola, tem o lance de menina, projetos que estão sendo feitos já para mobilizar o esporte e também qualificar esses espaços, né? Exatamente, tem um edital do skate escola que foi entrega dos envelopes agora no dia 12 de agosto, então vamos atender 480 jovens na comunidade de Porto Alegre, sendo 240 na Restinga e 240 no Mário Quintana. Já foram comprados equipamentos, então até o final agora de setembro a gente vai ter o ganhador do nosso edital e vamos poder proporcionar o skate para as comunidades de Porto Alegre. Além disso, a gente tem o clube escolar, que está saindo o edital até o final de setembro, onde vamos trabalhar atividades esportivas no contraturno da escola, uma parceria com a Secretaria de Educação. Temos também o lance de menina, onde a gente trabalha o futebol feminino dentro do Centro de Referência da Bom Jesus. E através do futebol feminino a gente trabalha a parte de educação sexual, o empoderamento feminino. Pois é, vereador Bill, e nesse sentido, assim, também, para ajudar nesses projetos, como é que é a Câmara aí, né? A vereadora Dayana falou da proposição dela aí e poder ajudar também através de projetos aqui, a LOA, a LDO.
como que também as emendas podem ajudar nesse sentido, porque a gente está falando de projetos, mas precisa de investimento. Da onde esses recursos também podem vir, né, para se pensar de modo transversal também? Hoje o Legislativo tem essa ferramenta, né, que são as emendas impositivas, e então eu acredito que os vereadores, e acredito que muitos estão preocupados com essa pauta, mas hoje a gente tem essa prerrogativa de poder encaminhar o recurso para aquela demanda que nós identificamos importante ter investimento, ter recurso, né? Eu e o meu colegiado de lideranças estamos pensando, estamos trabalhando e teremos emendas destinadas para a pauta da juventude, assim como também do esporte e da cultura, né? E eu acredito que essa é uma grande ferramenta que hoje os vereadores têm, né? Pois nós estamos na base, nós vivemos a realidade da cidade, então a gente tem a sensibilidade, a percepção de saber em quais pautas, né, o município é mais deficitário na questão de recursos, e então a gente pode estar aplicando lá. Então eu, da minha parte, e a gente vem pensando muito, porque também os recursos são anuais, né? Mas a gente vai estar pensando, estamos pensando e vamos estar sim destinando emendas para a área de reforma de praças, de equipamentos esportivos, e também para que o departamento venha ter como promover ações no próximo ano de 2021. Sim. Pois é, vereadora Dayana, a Débora mencionou a questão dos editais, mas também não pode ser só através de editais que tem que poder ser feitos os projetos, né? O próprio investimento, o dinheiro tem que vir, e além das emendas também tem que ter essa movimentação daqui a pouco de algum fundo que poderia ter, de repente, para essa área. Qual a sua visão? Fundamental. Eu acho que cabe colocar na priorização, é isso, entre as prioridades do município e o desenvolvimento da juventude, de ações que venham a ser pensadas diretamente para a juventude. Eu acho que quando a gente olha dessa forma, Felipe, a gente está pautando investimento. Isso é fundamental. Olhar como investimento, olhar como uma formação, olhar como desenvolvimento. A gente precisa olhar para isso. Eu falo porque em determinados momentos nós temos ouvido que nós estamos com um certo desgaste, um inchaço na máquina pública e que definitivamente fica difícil de fazer qualquer movimento para estar repassando recursos para um dos lados. Mas isso é um investimento necessário. Se a gente quer pensar no desenvolvimento da sociedade, se a gente quer pensar na economia ativa, porque é isso, a cada R$1 que vai ser investido na educação, esse vai impactar economicamente logo ali na frente. A cada R$1 que vai ser investido na educação sexual reprodutiva, a cada R$1 que vai ser investido na saúde, no desenvolvimento social, a cada R$1 que vai ser investido no esporte, isso vai ter um impacto. E a gente precisa compreender isso a longo prazo. A gente precisa começar a olhar isso como um todo, e sempre falo assim, porque definitivamente não me passa outra maneira de fazer a leitura dessa realidade, pensando no impacto ali à frente. Porque a desestrutura que foi gerada por uma série de escolhas passadas, inclusive a de não ter essa Secretaria da Juventude ativa, e também atrelado à economia, ao não investimento na educação, a uma série de outras coisas, ao período da pandemia. Tudo isso já está deflagrando uma relação de desfavorecimento para uma determinada parcela da população. E a juventude desta parcela da população é quem vai sofrer, já está sofrendo, levando em consideração esse contingente que a gente tem visto aí, da evasão da população que está desassistida, que não está conseguindo retornar às atividades escolares, aos jovens que falam que são os nem estudam, nem trabalham, nem procuram, como se isso fosse uma responsabilidade do jovem e não uma consequência dessa desestrutura, sabe? Então, acho que a gente precisa olhar para isso pensando em investimento. É necessário investir. É necessário investir para que a gente, logo lá na frente, venha a colher, de novo digo, a colher esses frutos. É preciso pensar dessa forma, Felipe. Eu não vejo outra maneira. E jovens hoje, vou dar um exemplo neste exato momento, aqui no município, a gente está tendo um processo todo de reavaliar, e acho que esse é um bom ponto, de reavaliar o sistema do transporte público do município, pensando também na retirada da isenção do transporte
para jovens estudantes, não é, Giovanni? Isso pode também delimitar quem transita nessa cidade. Olhar para o valor que hoje é pago pelo transporte público, junto da inflação, junto do valor do salário mínimo, associado a todas essas coisas que estão aí, que a gente não pode ir falar segmentadamente, né? Isso impacta, inclusive, no desenvolvimento. Por que estou falando isso, Felipe? Eu vou ser mais objetiva. Existem muitos relatos de jovens que conseguem, por exemplo, um curso de formação numa determinada instituição, gratuito, e não conseguem se locomover. A gente precisa olhar para isso. Não é, Giovanni? A gente precisa olhar para isso, porque isso vai impactar no futuro desse jovem. É disso que a gente está falando. Então, todo e qualquer movimento que nós fizermos vai ser pensando no investimento. Vai ser pensando no investimento. Isso não é um custo. Isso é um investimento no futuro. Vereador Bill, e com isso que a vereadora Dayana traz aí também sobre a questão também do transporte, de como que isso vai modificar também e faz parte dessa vida do jovem, como que a Câmara também pode contribuir com esse diálogo? Vão ser votados aí projetos importantes, audiência pública para ser discutida a questão do transporte, como dialogar com o Executivo para que os jovens não sejam prejudicados também? Os nossos jovens, por si, já têm essa estigma de ter a sua vida no bairro, né? De estudar na escola mais perto, participar do SASE mais perto, ir na pracinha mais perto. Eu conheço jovens que não conhecem a cidade, que nunca atravessaram para a Zona Sul, né? Então, isso também é um compromisso meu. O meio passe estudantil tem que ser algo garantido, né? O voo à escola, que garante ali que o jovem que tem que sair do bairro para estudar, né? Isso é um direito que tem que ser mantido, tem que ser garantido, né? Porque nem sempre a melhor opção está dentro do bairro, né? Se o jovem tem uma oportunidade tanto de estudo como de emprego e é fora do bairro, ele tem que ter esse acesso, né, ao transporte e se locomover e sair do bairro. Porto Alegre é uma cidade grande. Dependendo do lugar onde tu vai, tu tem que pegar 3 ônibus, 2 ônibus, né? Vindo dos extremos da Restinga ou extremo norte aqui, região nordeste, Mário Quintana, Timbaúva, para te se locomover, tu tem que pegar 3 ônibus. Então isso é um direito do jovem e tem que ser zelado, e eu acredito que a Câmara de Vereadores tenha que ter esse entendimento que os nossos jovens não podem perder direitos. Tem que ganhar, tem que ampliar, tem que ter mais acesso, mas perder vai ser um retrocesso muito grande para a nossa juventude. E tudo o que a gente está falando aqui de oportunidade, de alternativas, de construções, se o jovem não conseguir sair da base e ir até o lugar, não adianta de nada a gente estar promovendo essas políticas públicas. O nosso jovem tem que ter a garantia de poder se locomover, né? Seja através do meio passe, seja através de um passe gratuito, mas esse direito tem que ser mantido. Nós estamos aí tratando sobre as políticas públicas para a juventude aqui na capital gaúcha, e eu gostaria de agora a gente encaminhar, né, poder encaminhar para o final, e que vocês pudessem deixar suas considerações finais aí sobre esse tema, que requer muitos debates, porque é um assunto que precisa ser trabalhado aí de vários ângulos. Vereadora Dayana. Bom, feliz por estar participando desse debate, mais do que necessário, Felipe, como falei, porque a gente está falando do que a gente está propondo para o futuro. E muito mais do que a construção através do diálogo é a ação. Necessariamente a ação, né, vereador? Então, quero dizer que eu fico aqui à disposição, porque me somo a esse contingente que acredita no futuro, que vê a necessidade da execução de políticas públicas efetivas, que não são políticas do governo, mas sim políticas pensadas para a sociedade e que não são pontuais. Luto por educação pública de qualidade, gratuita, com acesso facilitado. Luto para que a gente tenha, desde o investimento em creches até a retomada desse contingente da população negra, parda, indígena, que não conseguiu sequer se inscrever para o Enem. Para que essas pessoas elas possam vislumbrar, através do sistema educacional, algo que vá fazer com que elas tenham uma ascensão na vida.
Porque quando a gente pensa na geração de emprego e renda, quando a gente pensa em toda essa transformação no tecido social, a gente necessariamente tem que estar pensando em possibilidades de acesso para romper esse ciclo que gera violência, para romper esse ciclo que vai desde a gravidez na adolescência aos homicídios, como bem tratamos aqui, e que garanta um futuro promissor para todos nós. Porque não fala só da juventude, fala da cidade que nós queremos, fala do país que nós queremos, fala da sociedade que nós construímos. E para isso tem que ter muito respeito e muita responsabilidade, pensando em investimento no futuro, investimento no capital humano, investimento nas pessoas. É nisso. Eu finalizo por aqui, fico à disposição, tanto eu quanto a minha mandata e todos eles que compõem, agradecendo a vocês aqui da TV Câmara por ampliar esse debate tão necessário, com tamanha qualidade. Obrigada, Felipe, obrigada, Bill, obrigada, Débora. Um enorme abraço. Obrigado, vereadora Dayana. Vereador Bill, suas considerações, por favor. Felipe, primeiramente quero agradecer aí essa oportunidade de a TV Câmara estar nos dando essa oportunidade de ampliar esse tema que a gente vem pautando. É uma das bandeiras do nosso mandato, que é política pública para a juventude. Então, quero externar aqui minha alegria, minha gratidão à TV Câmara por trazer esse tema à tona. É sempre um prazer estar junto com a vereadora Dayana. Eu sempre, a gente é colega de SESC, né? Eu sempre saio maior, né, dos debates ali, dos encontros, porque ela é uma vereadora negra, mulher da base, minha vizinha, tem muito conteúdo, muita propriedade. Então é sempre um prazer estar junto contigo, vereadora. Cresço muito toda vez que a gente tem a oportunidade de dialogar. E também a Débora, que vem se mostrando uma grande gestora, tem um compromisso, uma responsabilidade, abraçou o tema da juventude, vem com muito afinco, muita responsabilidade, porque além de um cargo, eu vejo que ela encarou como uma missão de vida o tema juventude, e eu fiquei... Débora, tu é a pessoa certa no lugar certo, e eu tenho certeza que nesses 4 anos de gestão vai fazer um trabalho que vai impactar os nossos jovens aqui de Porto Alegre. Então, só agradecer, estamos à disposição. Obrigado aí a todos. Tá certo, obrigado, vereador Giovanni. Obrigado também à presença da Débora Garcia, diretora de Juventude da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Gratidão, Débora. Felipe, muito obrigada por ter proporcionado, por poder falar um pouquinho sobre a juventude. Peço desculpas aí por ter caído na internet várias vezes, não consegui participar de alguns momentos. Quero agradecer à vereadora Dayana por ter me visitado, de ter trocado algumas ideias, ao vereador Bill por ter colocado a emenda, para ter voltado à Secretaria da Juventude, ou seja, a Diretoria da Juventude dentro da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Então, eu muito obrigada. Quero colocar a Diretoria da Juventude à disposição de todos, para a gente poder fazer um excelente trabalho no município de Porto Alegre. Obrigado, Débora. Gratidão a todos vocês e gratidão também a quem pôde acompanhar o debate de hoje. Não esqueça que você pode acompanhar estes e outros programas da TV Câmara por meio das nossas redes sociais e outras informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores. Até a próxima edição.